Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, recebendo aqui no estúdio a secretária municipal de Assistência Social, Rosemary Pinton. Rosemary, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Juliana, Hélia, os ouvintes, é um prazer estar aqui. Essa sua pasta é uma pasta realmente que a demanda é muito grande, né? A gente percebe que, independente da cidade, pessoas que necessitam de uma ação, de uma assistência social, aumenta, o número é muito grande, pessoas em situação de vulnerabilidade, tipo assim, você chegando no trabalho agora por volta de 8 horas, você não sabe o que vai encontrar no seu ambiente de trabalho, né, Rosemary? Sim, a pasta da assistência é uma pasta muito importante, né, no nosso município, junto ao governo do prefeito Fábio Leite, e são demandas tão importantes porque a gente trabalha com pessoas, né? Verdade. E principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não somente vulnerabilidade social, né, Márcio? Na nossa secretaria, nós temos diversos atendimentos em que as pessoas podem não estar numa situação de vulnerabilidade econômica, mas de outros tipos de vulnerabilidades, que aí a gente pode estar falando no decorrer da entrevista. E essas vulnerabilidades, né, diversas ramificações de vulnerabilidade, têm aumentado, Rosemary? Sim, infelizmente sim, né, Márcio? Até para vocês entenderem, para os ouvintes entenderem um pouquinho, né, a Secretaria de Assistência, ela trabalha com duas proteções, né? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Só para se entender, às vezes a gente faz um parâmetro com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, na assistência nós temos também um Sistema Único de Assistência Social, em que nós temos duas proteções, que é a proteção social básica, que a maioria da população conhece quando a gente fala dos CRAS, e temos a proteção social de média e alta complexidade. Aí quando você fala das demandas, se tem aumentado, infelizmente sim, na proteção social básica nós trabalhamos com as medidas de proteção, né, às famílias, prevenção, e na proteção social de média e alta complexidade, nós trabalhamos com outros tipos de vulnerabilidade. É a questão da mulher vítima de violência, de crianças em situação de negligência, de violação de direito, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua. Então, quando a gente trata desses assuntos, são bem sensíveis. Quando a gente parte para proteção social especial de média e alta complexidade, que se trata dessas violações de direito. Entendi. É uma coisa complicada, e a gente comentou no início do jornal de hoje, inclusive, de uma mulher que foi agredida violentamente esses dias, né? Ontem, lá na Vila Mariana, aqui em Botucatu. No começo da semana. Tá? E a gente percebe até pelo noticiário policial, principalmente às segundas-feiras, que o caso de violência doméstica, os casos têm aumentado consideravelmente. A assistência social do município também entra num caso como esse, da pessoa, da família, das crianças agredidas? Sim, Márcio. Como eu estava dizendo, né, dentro da Secretaria de Assistência, que a gente tem essa divisão das duas proteções, o atendimento à mulher vítima de violência, ele acontece no CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. O Centro de Referência da Mulher, eu tenho dentro desse serviço, que ele fica no prédio do CREAS, que ele fica na Avenida Paula Vieira, tem o CRM. Então, nós temos atendimento do CREAS e do CRM, que é uma equipe especializada de psicólogos e assistentes sociais para atender toda a demanda de violência contra a mulher. E essas violências, infelizmente, elas têm aumentado, né? Nós, como você diz, né, no noticiário, a todo momento, a gente escuta as questões de violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, ela, além dela ter aumentado, tem muitas mulheres que nem entendem que elas sofrem algum tipo de violência. Muitas pessoas entendem que a violência é só a violência física, quando existe alguma agressão, algo que esteja aparentemente físico, quando a mulher sofre a violência desse companheiro. E nós temos outros tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, todos os tipos de violência que a mulher sofre no seu ambiente familiar, elas são encaminhadas. Quando elas fazem o boletim de ocorrência, nós fazemos esse atendimento, essa equipe
de profissionais atendem essa mulher, porque nós temos várias formas de acessar essa mulher que sofre violência, né? Elas podem procurar o serviço por uma demanda espontânea. A mulher, sabendo que existe esse centro de referência da mulher, ela pode ir até o serviço, ela pode falar dessa violência que ela sofre pelo seu companheiro, ela vai ser atendida por essa equipe e vai ser orientada. Não necessariamente, Márcio, essa mulher tem que fazer boletim de ocorrência. Às vezes as pessoas têm essa ideia que para ela ser atendida no nosso serviço da assistência no Centro de Referência da Mulher, ela precisaria fazer boletim de ocorrência. E não. As mulheres que fazem boletim de ocorrência também são encaminhadas para nós. Nós também atendemos elas depois que elas passam pela DDM ou por outros serviços da rede de saúde, educação, assistência, todos os nossos serviços do município que atende uma mulher que ela verbaliza que sofreu algum tipo de violência, eles fazem contato com o CRM, eles perguntam para essa mulher se ela deseja esse atendimento e nós fazemos contato com essas mulheres. Agora, quando a mulher agredida, ela não faz o boletim de ocorrência, e às vezes tem muitas que são agredidas, porque elas dependem financeiramente do companheiro, elas continuam agredidas, pensam nos filhos, né, da vulnerabilidade financeira que elas vivem. E como é que elas chegam até vocês se elas não fizeram um boletim de ocorrência? Voluntariamente elas chegam ou através de denúncia? Como é que funciona, Rose? Sim, elas podem ir voluntariamente buscar por esse serviço, Márcio. Porque assim, quando a mulher, quando ela faz o boletim de ocorrência, fica mais fácil. Porque aí a Patrulha Maria da Penha, nós temos né, já um trabalho junto com a DDM há muito tempo, antes até de ter o CRM, em que a delegada encaminha para nós esse caso. Hoje, nós temos uma parceria que nós temos uma psicóloga na DDM que atende essas mulheres. Então, todas as mulheres que fazem boletim de ocorrência, automaticamente elas já são encaminhadas para nós. O boletim de ocorrência é encaminhado, a gente faz contato com elas e oferece esse serviço. Só para você ter uma ideia, no ano de 2024, foram, em média, 485 atendimentos no CRM. Desses, 320 foram feitos boletim de ocorrência. 180 mulheres que compareceram ao serviço não fizeram boletim de ocorrência. Entendi. Então, essas mulheres, quando elas sofrem algum tipo de violência no seu lar e ela verbaliza, ou que seja para uma amiga, que é importante que a gente possa estar orientando que existe esse serviço no município para que a mulher conheça, para que ela conheça os seus direitos, para que ela consiga superar essa situação de violência que ela vive no seu âmbito familiar. Porque, às vezes, Márcio, essa mulher que sofre a violência, quando ela faz o boletim de ocorrência, ok, a gente entende, né, pelo o tempo que a gente atende a questão da violência contra a mulher, e os estudos mostram que quando essa mulher faz o boletim de ocorrência, essa violência já acontece há muito tempo. Ela está no limite dela, né? Ela está no limite dela. Então, e hoje, né, porque o CRM, além dele fazer todo esse atendimento à mulher vítima de violência, a equipe ela vai dar palestra em todos os locais. Ela vai nas escolas, nos serviços de saúde, nos nossos serviços de assistência, nos nossos grupos que acontece dentro do CRAS. As nossas equipes são preparadas para quando uma mulher fala que ela sofre qualquer tipo de violência, porque às vezes a mulher não consegue identificar. Então, nós também capacitamos os profissionais para eles entenderem quando uma mulher verbaliza qualquer situação que às vezes ela está ali meio escondidinha, parecendo que é um relacionamento um pouco mais protegido, e não é. Às vezes essa mulher não consegue entender que ela está numa violação de direito. Quando esse companheiro restringe ela de muitas coisas que seriam as atividades normais de uma mulher que poderia ter a sua liberdade, e um profissional consegue identificar que essa liberdade dela está sendo restringida. Porque é importante que consiga identificar o Sim. preparo desses profissionais, né? Porque às vezes a mulher está sendo, pelo próprio companheiro, está sendo menosprezada nas conquistas dela, né? Sim. E ela não consegue identificar e ela está sofrendo desse mal. E para partir para um outro tipo de violência é muito rápido, né? Sim, sim. A gente entende, né, que a violência física é a violência que ela
aparece mais quando as pessoas procuram pelo serviço, mas Deixa a marcas violência, visíveis, né? as visíveis, mas a violência psicológica, um xingamento, uma ameaça, isso acontece com muita frequência. E às vezes, para a mulher entender que aquele relacionamento dela, que tem um ciclo da violência, que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo, que aquele relacionamento que aquele companheiro está seduzindo de uma forma mais restritiva, aquilo não é amor. Aquilo já é uma violação de direito com essa mulher. Então, para elas entenderem, quando a gente faz o atendimento a essas mulheres, para elas entenderem que aquilo que ela estava vivenciando, aquela privação dela não poder sair para trabalhar, ela não poder colocar a roupa que ela quer, ela não poder ir na casa dos seus familiares, isso é uma violência psicológica. E ela não consegue entender, porque ela vem de uma forma muito sutil. Ela vem como uma forma de proteção daquele companheiro que às vezes ele também está adoecido. Talvez ele também não conheça outra forma de tratar essa mulher. Porque a gente fala que a violência contra a mulher, ela causa muitos danos, né, Márcio? A gente entende que a questão dessa violência, ela acontece há muito tempo e o prejuízo para a família é muito grande. O prejuízo para os filhos, o prejuízo para os filhos que veem esse pai e essa mãe nessa vivenciam situação. no dia a dia isso, Eles né? vivenciam no dia a dia. E não significa que esses companheiros também não foram vítimas dessa violência dos seus pais. Verdade. Muitas das vezes eles também aprenderam que lidar com o relacionamento entre marido e mulher é daquela forma. Nós atendemos, quando a gente atende, né, às vezes a gente atende até o casal, porque eles não têm a intenção de se separar. Às vezes, eles gostariam, sim, de viver junto de uma forma que não existisse a violência. E, às vezes, isso é possível, porque ele também não teria esse desejo de fazer aquela violação de direito. Mas, para isso, ele precisaria, se ele tiver algum problema de saúde, a gente faz encaminhamento desse agressor, porque não é só relacionado à situação de saúde. Existem várias situações que a gente fala que um homem, para ele ser agressor, ele tem que ter algo ali que faz com que ele tenha esse ímpeto de violência. Então, e tem algumas coisas que potencializa essa violência que essa pessoa traz consigo. Uma delas é o uso de álcool, o uso de drogas. Então, a situação que ele vivenciou, traumas, são muitas coisas que ele acaba reproduzindo isso com a mulher, com seus filhos, porque não dá para falar que a mulher sofreu violência e essas crianças também não estão em violação. Estão ali, né, no mesmo contexto, né? Infelizmente, inclusive, existem cursos de recuperação para esses agressores, não tem? Existem núcleos, né, para recuperação. Sim, Ellen. Na Secretaria de Assistência, nós trabalhamos somente com a mulher. E existe, sim, né, a doutora Cristina Escher, ela encaminha os homens para esse atendimento dos homens, sim, para essa ressocialização, para eles conseguirem participar de um curso, de um grupo, para que eles aprendam a quando eles, ou se eles foram, né, não foram presos por essa questão da violência, que eles consigam, se for retornar com essa mulher, não praticar mais essa questão da violência, trabalhar essa agressividade neles, né? E existem maneiras de dar assistência no sentido financeiro para essas mulheres, às vezes orientar em relação a capacitações, para essa mulher ter autonomia financeira e conseguir sair dessa relação? Sim, Ju. É bem importante essa pergunta que você está falando, porque é o que o Márcio disse, né? A dependência financeira dessa mulher, muitas vezes, faz sim com que ela permaneça nesse ciclo de violência. Quando nós atendemos essa mulher no CRM, nós fazemos todo o direcionamento para elas. Então, nós temos dentro do CRM, só para você entender, além desse atendimento psicológico e assistencial que a gente tem com a nossa equipe de assistente social e psicológica e psicóloga, nós temos um grupo de advogadas, que é o OAB por Ela, que faz parte do nosso trabalho e atende essas mulheres semanalmente, uma vez por semana, no CRM, dentro do CRM, quando essa mulher é atendida e tem questões de encaminhamento que elas precisam de orientações jurídicas, a gente já encaminha para a OAB.
as advogadas atendem essas mulheres e dão direcionamento para ela, para a questão de pensão, para se o desejo delas for de separação, faz toda essa orientação. No CRM também, quando a gente atende, a gente identifica uma mulher que é essa questão da vulnerabilidade financeira, que ela não tem como sair dessa situação de violência, a gente orienta. A gente tem os programas específicos para trabalhar com essa mulher, para que ela consiga superar essa violência, para que ela consiga, se for o desejo dela e não tiver como sair desse ambiente de violência, nós damos todo o suporte para ela. Nós fazemos todos os encaminhamentos. Quando é necessário, essa mulher tem sim, pela assistência ao aluguel social. Nós temos os benefícios assistenciais que a gente pode oferecer a essas mulheres. Nós temos um acolhimento provisório para esse atendimento dessa mulher sair desse ciclo da violência, porque a gente sabe, os estudos mostram, que quando uma mulher ela declara realmente para esse companheiro que ela está querendo romper esse ciclo da violência, é onde a coisa fica pior. É onde a agressão se torna mais violenta, com o risco até de um feminicídio. Então, no município, nós temos recurso para disponibilizar para essa mulher sair desse ciclo da violência. E se for uma situação mais grave que ela não possa ficar no município, nós temos convênio com outro município para que essa mulher saia do município em segurança, seja atendida em todas as formas, porque nós temos a Lei Maria da Penha, que protege essa mulher. Se essa mulher estiver em trabalho, ela ainda consiga receber o seu salário. Existe toda essa orientação que é feita no nosso serviço. São 7h20, nós estamos conversando com a secretária municipal de Assistência Social, Rosemary Pinton, aqui no primeiro Jornal da Prever FM. Vamos fazer um intervalo, tomar uma água e já nós voltamos com o nosso bate-papo muito importante. Entrevista. Agora são 7h22. Voltamos com o primeiro jornal, a entrevista hoje com a secretária municipal de Assistência Social, Rosemary Pinton. A gente está se atendo nesse tema de violência contra a mulher, porque é um tema muito abrangente. Casos recentes aqui em Botucatu, acontece quase sempre no Brasil, no mundo, mas a gente tem que falar da nossa realidade aqui, que acontece bastante. Também acontece o caso de aquele agressor, aquele casal que estava em vias de separação por violência doméstica, deles conseguirem, com a retaguarda de vocês, com acompanhamento psicológico, deles realmente reatarem e conseguirem descobrir que existia um problema ali e voltarem a conviver pacificamente? Sim, Márcio. Eu acho que esse é o trabalho mais importante, né, que a gente poderia estar fazendo quando a gente entende que essa mulher não gostaria de romper o relacionamento. Às vezes as pessoas entendem que se existe uma violência doméstica, essa mulher tem que separar. Muitas das vezes essa mulher nem busca por ajuda com outros profissionais, porque o profissional quer, se ele não entender um pouco a situação do ciclo da violência, ele quer encaminhar essa mulher para a separação. Não, você está sofrendo violência, tem que separar. Não, não é por aí. Tem muitos outros fatores que influenciam essa mulher a permanecer nesse relacionamento. E muitas vezes é o sentimento dela por ele, sim. É o sentimento desse casal que não estão conseguindo lidar com um relacionamento saudável e acaba tendo essa questão de violência física ou outros tipos de violência. E quando nós trabalhamos com essas mulheres, é para fortalecê-las. É para que essa mulher esteja fortalecida, igual a Juliana estava perguntando em relação à autonomia financeira. É nós conseguirmos trabalhar junto com essas mulheres para elas entenderem que elas conseguem, sim, ter uma autonomia financeira, viver num relacionamento sem a violência. Muitas das vezes essa mulher está tão envolvida, ela está tão... a baixa autoestima dela é tão grande que ela não consegue enxergar, Márcio, que ela que mantém aquele lar, que ela que conduz toda aquela situação, ela não depende muitas vezes desse companheiro. E essa superação da violência é possível e ela acontece muito, sim. Quando essa mulher ela consegue realmente conseguir ter controle sobre a vida dela, ela entender que o outro não tem direito sobre ela e que ela consegue, sim, cuidar da sua vida, ela consegue trabalhar, ela consegue cuidar dos seus filhos e ter um relacionamento saudável.
E como funciona o atendimento de outros tipos de violência familiar, como, por exemplo, contra idosos ou adolescentes? Ju, então, esse atendimento, né, que eu falei para vocês que nós temos o CREAS, né? O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, ele faz parte da proteção social de média e alta complexidade. Dentro do mesmo prédio, nós temos o CRM e temos o CREAS. O CREAS, ele atende toda a questão de violação de direito, quanto a criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência. Também esses casos, eles chegam no CREAS da mesma forma, ele pode chegar da mesma forma, através de boletim de ocorrência, de outros serviços da rede, de encaminhamento, de demanda espontânea. Então, o CREAS também tem uma equipe especializada de assistentes sociais e psicólogos para atender essas demandas. Então, no caso de criança e adolescente que sofre qualquer violação de direito e ela está sendo atendida pelo CRM, existe esse atendimento em conjunto entre CREAS e CRM. Quando existe uma violência, vamos pensar da violência sexual contra a criança e adolescente, ou outros tipos de violação de direito que às vezes que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou pela rede, a equipe de assistente social e psicológica do CREAS atende essa demanda da criança e adolescente. No ano de 2024, muito triste também da gente dizer que nós tivemos aproximadamente uns 320 casos desse atendimento à criança e adolescente. Em relação ao atendimento de violação de direito dos idosos, também é realizado por outra equipe de assistente social e psicólogo dentro do CREAS para atender toda essa questão de violação de direito dos idosos ou da pessoa com deficiência. E com isso a gente atende, além de atender esse idoso, a gente atende a família. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, quando existe essa violação de direito, principalmente quando se trata da pessoa com deficiência, do idoso, a gente não consegue, muitas das vezes, trabalhar sozinho. Nós precisamos de outras políticas junto com a gente para poder identificar. Às vezes, a população pode procurar, quando sabe que uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência está sofrendo violência, nós vamos intervir, sim, junto com essa família, junto com essa pessoa, mas às vezes essa pessoa, uma pessoa idosa, ela não tem condição de dizer, identificar se está ou não sofrendo essa violência. Exatamente, porque infelizmente as violências e a violação de direito, ela acontece a maioria das vezes dentro do seu ambiente familiar, no local onde deveria haver a proteção. Que coisa, né? E acontecem as violações de direito. Rosemary, como é que acontece, por exemplo, final de semana, à noite, para quem deve se ligar? Um vizinho, de repente, ou mesmo a pessoa pega o celular, está sofrendo violência doméstica, ou alguém da família naquele momento, por N fatores, ingestão de bebida alcoólica, droga, ou já um agressor contumaz, enfim. Para quem ela deve ligar? Para a polícia? Sim, Márcio. São vários canais que a população, independente das situações de violação de direito, pode buscar por ajuda, né? Quando, na questão da mulher, ela pode sim, ela deve buscar pela Polícia Militar, né, através do 190, pela Guarda Civil Municipal, através do telefone 153. A Guarda Civil Municipal, Márcio, são parceiros importantíssimos para nós nesse atendimento em relação à mulher vítima de violência. Os profissionais são preparados, capacitados para esse atendimento. Hoje nós temos 2 equipes que atendem a Patrulha Maria da Penha. Então, todas essas mulheres que sofrem violência, existe hoje um botão do pânico, existe esse contato que elas fazem através da Guarda Municipal, e a Guarda Municipal é todos os dias. Antes nós tínhamos uma equipe, então nós não tínhamos a cobertura aos finais de semana, e o secretário de Segurança conseguiu colocar mais uma equipe para que não houvesse interrupção desse atendimento. Então, existem equipes preparadas para atender quando uma mulher busca por ajuda. E quando ela, só que aí são situações que às vezes a gente orienta as mulheres, né? Quando acontece uma violência doméstica ou algum outro tipo de violência, muitas das vezes a primeira coisa que a pessoa precisa é procurar um serviço de saúde. Porque às vezes essa mulher sofreu uma tamanha violência que ela precisa ser cuidada primeiro da saúde para que ela não tenha outros riscos até de morte, porque a violência é muito forte, né, contra a mulher ou contra uma criança. E quando ela chega nesse serviço de saúde,
o serviço de saúde aciona a polícia ou a GCM para dar encaminhamento para essa mulher e fazer boletim de ocorrência. Às vezes não dá tempo dessa mulher buscar por um outro serviço. Até porque o serviço da assistência, ele não trabalha aos finais de semana. A assistência é de segunda a sexta. Mas os outros serviços de saúde e de segurança, eles funcionam ininterruptamente. E o serviço, quando uma mulher sofre uma violência no final de semana e essa mulher precisa do atendimento da assistência, ela é acionada. Essa mulher vai ter o acolhimento, se necessário, em qualquer horário. Isso é ininterrupto. Se essa mulher precisar de um acolhimento no município, se ela precisar de sair fora do município, tanto o serviço de saúde quanto a segurança pública já faz contato com a gente, a DDM, para que a gente faça esse atendimento e acolhimento dessa mulher. Agora, na sua fala aí, eu acho que muita gente deve ter notado do botão do pânico. Como é que funciona isso, Rosimério? Porque é importante que as mulheres saibam, né? Que existe esse botão do pânico para que elas possam acionar. Sim. Quando uma mulher sofre a violência e que ela faz um boletim de ocorrência e que quando a juíza determina uma medida protetiva, que essa mulher tem acesso ao botão do pânico, ela está em proteção. Mas isso só acontece quando a mulher faz o boletim de ocorrência. Tá? Porque a partir do momento que ela recebe essa medida protetiva, que a juíza entende que essa mulher tem direito à medida protetiva, essa mulher pode acionar o botão do pânico quando ela entende que esse companheiro está tentando ir atrás dela, porque quando tem a medida protetiva ele tem que se afastar, ele não pode ter o contato com ela. É uma restrição física, inclusive. É uma restrição, mas nem sempre isso acontece. Então, a Patrulha da Maria da Penha, elas têm esse acesso a todas as mulheres que receberam a medida protetiva, atenta a toda essa questão do botão do pânico, e imediatamente, a hora que essas mulheres acessam, a guarda municipal imediatamente consegue Esse botão do pânico está no celular, é isso? É um número do celular, que você não precisa ficar teclando, é só apertar esse botão e já vai acionar instantaneamente. Exatamente, que aí a Patrulha Maria da Penha tem todo esse acesso, porque tem mapeado onde essas mulheres que estão com esse botão do pânico. E como funciona o atendimento no Espaço Acolhedor em Botucatu? O Espaço Acolhedor é o atendimento à população em situação de rua, né, Ju? O Espaço Acolhedor também é um outro serviço da assistência que ele trabalha na proteção social de média e alta complexidade. Depois eu posso até falar um pouquinho para vocês também das outras proteções, mas quando a gente fala da média e alta complexidade é porque existe uma violação de direito, né? Quando as pessoas estão em situação de rua, todos os direitos dela também já foram violados, né? Economicamente, a pessoa em situação de rua, ela já está numa condição de vulnerabilidade extrema. E esse atendimento no Espaço Acolhedor é um atendimento ininterrupto, tá? Ele é 24 horas. Nós também temos no Espaço Acolhedor uma equipe, todos os nossos serviços de assistência, nós trabalhamos com a equipe de assistentes sociais e psicólogos. E no Espaço Acolhedor também nós temos uma equipe especializada para esse atendimento. Mas, além desse atendimento, como o serviço é ininterrupto 24 horas, nós temos outros servidores para atender essa população, independente do horário que eles buscam pelo serviço. Porque eles podem buscar o serviço após o horário de atendimento do expediente normal do serviço, e essas pessoas são acolhidas e passam pelo atendimento psicossocial no dia seguinte. Como que essas pessoas podem acessar o serviço do Espaço Acolhedor? Por demanda espontânea. A qualquer momento essa pessoa pode procurar pelo serviço e ela vai ser atendida. Ela pode ser encaminhada por outros serviços do município, pela nossa rede de serviço municipal, de assistência, de saúde, de educação, pelos munícipes. Qualquer pessoa pode encaminhar uma pessoa que esteja em situação de rua para o atendimento do Espaço Acolhedor. E essas pessoas, elas também chegam no nosso município vinda de outros municípios. Então, a gente atende os nossos munícipes e nós atendemos também as pessoas que estão em trânsito, as pessoas que estão em situação de rua no nosso estado, passam buscando por outros encaminhamentos, por outros serviços, ela é atendida e direcionada conforme aquele atendimento que é realizado dentro do Espaço Acolhedor, para a gente conseguir entender qual que é a necessidade daquela pessoa.
Até porque antigamente, né, era até cultural nesse país, no início do século passado, décadas de 40, 50, de um determinado prefeito colocar lá dentro num trem uma quantidade de pessoas que estavam perambulando pelas ruas e mandar para uma outra cidade, né, para começar todo esse processo. A partir do momento que essa pessoa é acolhida, ela é identificada, saber qual o motivo, o que ela faz, o que aconteceu e qual que é a sequência de tudo isso, Rosemary? Então, Márcio, quando a gente atende, né, eu falo que graças a Deus os direitos humanos, né, porque vem para nos ajudar, né, nessas questões, porque a assistência ela trabalha com a garantia de direito, né? E quando se fazia esse movimento das prefeituras, talvez era a única forma que eles sabiam para lidar com essa situação. Era a cultura da época, né? Era a cultura daquele momento, que tudo isso foi sendo trabalhado. Que bom. Para que a gente possa garantir o direito dessa pessoa, nós precisamos entender qual que é a sua necessidade, né? Porque uma pessoa que ela está em situação de rua, ela é uma pessoa como nós, é uma pessoa que muitas vezes ela não está na situação de... As pessoas falam, a pessoa está na situação de rua porque ela quer. Não, não é bem por aí. Tem várias situações que levam a pessoa a estar na situação de rua. As diversas expressões das questões sociais, que uma delas, quando a gente fala da questão econômica, é uma das que faz com que as pessoas estejam em situação de rua. E nós sabemos que depois da pandemia, esse número aumentou muito no nosso país. O número de pessoas em situação de rua, ele está gigante. Como lidar com essas demandas está cada vez mais complexa, porque às vezes a necessidade dessa pessoa, as condições com que elas se apresentam, não é nem... Quando nós trabalhamos, né? Quando nós fazemos, né, respondendo a sua pergunta, a gente atende essa pessoa no espaço acolhedor, nós vamos tentar identificar qual que é a situação que ela se encontra. Ela está na rua, é um direito que ela tem, de ir e vir no território nacional. Então, a assistência social, ela não trabalha sozinha. É uma política, sim, que ela está à frente de todo esse atendimento de garantia de direito à população em situação de rua, mas nós temos que trabalhar com as outras políticas. Não tem como você trabalhar com a questão da população em situação de rua e você não identificar uma questão de saúde. Porque as pessoas que estão em situação de rua, é lógico que não a maioria, mas uma grande parte dessas pessoas, até pela situação, pela circunstância, fazem uso de álcool e droga. Entendi. Não significa que esse seja o motivo dela estar na rua. Existem várias situações que fazem com que essas pessoas se encontrem na rua. E muitas delas está direcionado às violações de direito. A falta de moradia também é um dos pontos que faz com que pessoas e famílias estejam nas ruas. Graças a Deus, isso não é a realidade do nosso município. Eu fui num congresso, né, em dois locais, né, tudo bem que é capital. Nós ficamos horrorizados com o número de famílias em situações de rua. Graças a Deus, no nosso município, nós não temos crianças em situações de ruas. Nós conseguimos, as políticas públicas do nosso município conseguem lidar com toda essa questão e fazer esse trabalho com essas famílias. Mas nós temos sim, nós temos mulheres, temos homens que estão por situação de rua, estão em situação de rua. Nós temos os nossos munícipes que, por rompimento de vínculos familiares, vão para as ruas. É aquilo que eu falei, um dos fatores pode ser sim o uso de álcool e droga, de alguma substância, pode ser sim a questão de desemprego, pode ser uma questão de violência doméstica, que esse agressor acabou tendo que sair da sua casa. Entendi. E diante das outras circunstâncias, acabam se tornando uma pessoa em situação de rua. Então, nós temos um trabalho que não se esgota nessa área para atendimento a essa população em situação de rua. E a gente percebe assim, principalmente indo para São Paulo, que aumentou consideravelmente, né? Você tem, como a secretária acabou de dizer, você tem famílias em praças, em farol e tudo mais, em qualquer canto, e ali formam a sua moradia, São né, Paulo, precariamente. Existem barracas até, Barracas, né? E tudo mais, aí tem aumentado famílias, né? Saindo do Brasil, na Argentina, então está um caos nesse sentido, tá? E ainda bem que em Botucatu nós não temos isso. É claro, 150 mil habitantes, é mais fácil de cuidar. Não, se descuidar pode aumentar também, né? E o que é feito depois que percebeu-se que essa pessoa está em situação de rua, por N problemas? Qual que é a sequência? Ele mora em Botucatu, mas de repente
por N problemas, ele passou a morar na rua. Qual que é o acompanhamento, o encaminhamento que é dado para essa pessoa para que ela tenha uma esperança de mudar essa vida que ela está vivendo? Antes de você responder, a gente vai fazer um intervalo e já voltamos com a parte final do nosso bate-papo. Entrevista. 7h43, e nós voltamos com o nosso bate-papo. Hoje a entrevista com a secretária municipal de assistência social, Rosimério Pinton. Rosimério, eu perguntei para você antes do intervalo, né, como é que é a sequência dessas pessoas que são assistidas, que estão em situação de rua, que moram em Botucatu, qual a sequência para elas terem uma esperança na vida? Então, Márcio, quando a gente, como eu falei para você, quando a gente atende, a gente identifica essa pessoa que está em situação de rua, porque assim, uma coisa eu posso te garantir, a Secretaria de Assistência conhece todas as pessoas que estão em situação de rua. Nós temos mapeado isso. Nós sabemos nome e sobrenome, nós sabemos quem tem família e que por rompimento de vínculo familiar estão nas ruas. Nós temos o conhecimento de quem são essas pessoas e como trabalhar com essas pessoas quando existe o desejo dela da saída das ruas. Então, o nosso trabalho, ele começa com esse atendimento social, psicossocial, para a gente poder identificar quais são as situações e circunstâncias que fizeram com que essa pessoa estivesse na rua e o desejo dela na saída das ruas. Então, nós vamos fazer um trabalho, todo um atendimento, possibilidade de acolhimento dessa pessoa. Se ela tiver algum projeto de vida para sair das ruas, nós temos como auxiliar. Nós, enquanto assistência, enquanto rede de atendimento à saúde, nós temos hoje no município também o consultório na rua. Às vezes vocês veem uma equipe da saúde atendendo essas pessoas na praça. E às vezes isso incomoda também algumas pessoas, mas entenda-se que o consultório na rua, ele é uma unidade de saúde móvel para atender essa população que não chega aos serviços de saúde. Verdade. Eu já vi essa viatura na rua. Outro dia, próximo à Praça Coronel Moura, a Praça do Para Todos, eu vi a viatura e olhei. Falei, gente, olha que interessante. Sim, tanto o serviço da assistência quanto o consultório na rua, ele tem esse mapeamento, eles conhecem todas as pessoas e esse trabalho não tem como ser realizado no município com essas pessoas se não for trabalhado integrado. Porque nós fazemos a nossa parte da assistência, mas quando existe uma demanda de saúde um pouco mais complicada, não tem como a saúde não intervir. Então, a saúde, além dela fazer esse atendimento in loco, realmente para aquela pessoa que precisa, além das orientações, além desse trabalho em conjunto com a assistência, com o projeto de vida, de saída dessas pessoas da rua, porque é difícil, Márcio. Às vezes, essas pessoas estão nas praças fazendo uso de álcool, de alguma substância, aí ela se envolve com outras pessoas que estão na praça, a gente entende que é uma situação complicada. Então, nós precisamos de trabalhar integrado, principalmente com as 3 políticas: assistência, saúde e segurança. Porque, às vezes, essas pessoas que fazem uso de álcool ou outra substância, ela causa transtorno naquela praça. Aí é uma questão de segurança pública. E a segurança pública sempre foi parceiros nossos na assistência. Nós trabalhamos muito alinhado com a segurança pública. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos junto, nós trabalhamos separado, porque são serviços diferentes. Nós estamos ali para garantir direito dessa população. E a segurança pública está para agir quando tiver alguma questão de segurança, que são papéis diferentes. A gente não confunde esse papel. Quando a gente atende essa população, o nosso olhar é diferente da segurança. Então, nós respeitamos o limite de cada um para esse atendimento. Perfeito. Nós temos uma pergunta de ouvinte aqui, na verdade, eu até mencionei aqui no intervalo, sobre outros programas, né, da prefeitura e tudo mais, para atender pessoas em vulnerabilidade social. O Leandro Leonardo, um ouvinte aqui nosso, falou: bom dia, secretária, aproveitando a sua presença no Primeiro Jornal, gostaria de falar sobre um serviço social de excelência que a prefeitura presta para o município. São as doações de cestas básicas e vale gás para as pessoas que necessitam. Porém, eu queria saber como é feita essa filtragem, porque ele vê pessoas que não necessitam recebendo benefício e pessoas que não necessitam... Que necessitam não recebendo. Isso, Tá, então, como é que é feita essa Isso filtragem? existe mesmo, secretária? Sim, bom dia, Leandro Leonardo. Leandro Leonardo. Leandro Leonardo, bom dia, muito obrigada pela sua pergunta.
Obrigada pela sua... de você estar falando do nosso serviço. Realmente, nós fazemos um serviço de excelência na assistência, mas até para ficar um pouquinho mais claro, né, quando eu estou falando aqui da proteção especial, e nós temos a proteção social básica, que são os CRAS. Nós temos 8 CRAS no município. Na realidade, nós temos 7, em vias, de fato, de transformar mais um CRAS em mais uma unidade de atendimento à família em CRAS, que nós temos o CRAS Norte, Sul, Leste, Oeste, Central, nós temos um CRAS no Imperial e um CRAS no Aeroporto. Em Vitoriana, é uma unidade de atendimento à família, que muito em breve também vai se tornar um CRAS. O CRAS, ele é a porta de entrada para todos os serviços de assistência. Eu falei do serviço ao contrário, tá? O que a gente não gostaria é que a gente começasse pelo serviço de média e alta complexidade. O CRAS, ele está no território, o CRAS, ele está para atender, para conhecer todas essas famílias que estão em vulnerabilidade. O CRAS, hoje, né, eu digo depois da pandemia, o número de atendimento que nós fazemos na assistência, na proteção social básica, ele triplicou, se não quadruplicou, né? Nós atendíamos, antes da pandemia, a média de 1.200 famílias. Hoje a gente atende a média de 5.000 famílias mês nos CRAS. E respondendo à pergunta do Leonardo, como em todos os nossos serviços, nós temos uma equipe especializada para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando essas pessoas buscam por esse atendimento ou são encaminhadas de outros serviços, esse atendimento técnico é que vai identificar a real necessidade dessa pessoa, tanto para o benefício, que o benefício ele é um dos atendimentos que nós fazemos dentro do CRAS. A concessão do benefício alimentação, que é a cesta básica, ou gás, ou outros programas sociais, ele está dentro do serviço da proteção social básica. Para isso, nós precisamos atender, entender toda a situação que essa família está passando naquele momento. Às vezes, quando você olha de fora, você entende que essa família não precisa de ser atendida com os programas sociais. E ela precisa. A partir de um atendimento técnico, que a gente não vai entender somente essa questão econômica, são várias situações que levam essa pessoa a precisar desse atendimento da assistência. E esse atendimento técnico que vai conseguir dizer ou não se essa pessoa vai ser inserida nos programas sociais. Nós temos também o nosso cadastro único. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, com a renda per capita de até meio salário mínimo, que são cadastradas e procuram pelo nosso serviço, elas são atendidas. É um atendimento individual, é um atendimento em que às vezes as pessoas falam, mas vocês querem saber da nossa vida? Nós precisamos. O atendimento técnico desse profissional, assistente social ou psicóloga, que é um profissional SUAS que vai atender essas pessoas, nós precisamos conhecer qual que é a realidade que essa pessoa está vivenciando. E como nós temos um CRAS em cada região, então é possível que com o nosso atendimento nós consigamos encaminhar essa família para os serviços da região, para os serviços daquele território. Porque, às vezes, essa pessoa ela vai por uma solicitação, Ellen, de uma cesta básica ou de um gás. A hora que você começa a atender e você vai entender a situação dessa família, existem as violações de direito. É onde o CRAS identifica e encaminha para o serviço especializado. Então, não é a pessoa ir lá e vir buscar uma cesta básica, né? Eu coloco entre aspas, porque esse não é o serviço carro-chefe da assistência. Ele atender os programas com os benefícios, sim, é muito importante, mas para nós o importante é atender essa família, é conhecer a realidade dessa família, é auxiliar essa família a superar as vulnerabilidades que elas se encontram no seu âmbito familiar. E como que nós fazemos isso? É atendendo essa família, é encaminhando essa família, se tem crianças que estão fora da escola, é encaminhando essa família, fazendo parcerias com o desenvolvimento econômico para que a gente possa encaminhar ela para trabalho e renda, porque uma família que ela está dependente de alguns benefícios da assistência, ela precisa ter uma autonomia financeira. Então, nós temos outros programas que a gente pode oferecer dentro, que é dentro do CRAS, que é um dos programas que acho que vocês conhecem, que é o Botucatu em Frente.
Então, o Botucatu em Frente, ele não é gerido somente por essa pasta, existem outras secretarias que também trabalham junto com a gente, junto com o trabalho do Botucatu em Frente, que ele é encabeçado sim pela Secretaria de Assistência, mas a Secretaria de Assistência que faz esse encaminhamento, a Zeladoria Municipal do município, que trabalha com essas pessoas na prática, o Fundo Social que nos auxilia em várias demandas que a gente precisa. A Marcela, né, ela esteve aqui recentemente e ela falou para você desse trabalho belíssimo que ela vai dar continuidade, dessa parceria. Marcela foi conhecer os nossos trabalhos, ainda não terminou de conhecer os trabalhos da assistência, porque nós vamos trabalhar muito junto, porque muitas coisas que nós, na assistência, a assistência social ela é uma política pública, nós dependemos do Fundo Social para que a gente consiga também dar autonomia para algumas famílias com algumas necessidades que o poder público não pode suprir. Então, só respondendo ao Leonardo, nós temos esse olhar e tem sim aquelas pessoas que tentam burlar o serviço, que tentam se aproveitar e não conseguem compreender que quando a gente está atendendo a pessoa em vulnerabilidade, outra pessoa, ela pode sim, quando elas vendem o benefício, a cesta básica, o gás, ela está prejudicando aquela pessoa que mais precisa. Existe algum objetivo específico da Secretaria de Assistência Social para 2025 em Botucatu? Olha, Ju, nós temos muitos planos, muitos sonhos, junto com o prefeito. O prefeito, né, nos primeiros 100 dias, o prefeito pediu para que cada pasta... Não completaram 100 dias ainda. Não completaram 100 dias, para que cada pasta conseguisse apresentar para ele as demandas na qual nós temos, né, essa expertise. Então, nós temos muitos desejos de fazer com que essa política de assistência social, em todos as proteções, tanto na proteção social básica, quanto na proteção social especial de média e alta complexidade, ela já é reconhecida pela sociedade, pela gestão municipal, mas nós precisamos divulgar mais o nosso trabalho, o que a gente faz para a gente poder garantir o direito dessa população, da população que mais precisa, né? Dessa população em vulnerabilidade, dessa população que precisa de garantia de direito, de ser orientada. Então, nós temos vários objetivos. E para esse atendimento específico, principalmente para a mulher em violação de direito, nós temos com um trabalho que muito em breve nós vamos estar divulgando. Nós temos para a população em situação de rua, que é um projeto que o prefeito quer divulgar nesses 100 dias, que eu não posso me antecipar ele, que vai ser um trabalho que vem de encontro com a nossa realidade, com a necessidade do município, em todos os serviços da assistência. Tá? Nós temos, sim, muito desejo de atender essa população, que é a nossa população do município, da melhor forma. Trabalho não falta, né? 7h56, Rosemary, para a gente encerrar, passe o telefone, de repente, do Fundo Social também, porque nós tivemos aqui a primeira-dama há 2 semanas atrás, e é importante para as pessoas, de repente, fazerem uma doação de uma geladeira, não é para você colocar na caçamba. Isso aí são geladeira, cama, tal, que sirvam para atender uma outra pessoa, né? É importante a gente divulgar esse telefone e se alguém tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente falou aqui, qual que é o telefone que num final de semana e tudo mais, é claro, na Guarda Municipal, na Polícia Militar, principalmente na Guarda Municipal, para atender. Mas o telefone para a pessoa fazer uma doação, a Ellen que vai passar, né? Lembrando, o número do Fundo Social de Solidariedade é o 3811-1524. Márcio, olha, nós não temos um único telefone para a gente divulgar da assistência. Como eu te disse, nós temos vários serviços, mas eu posso estar passando 2 telefones desse serviço que nós mais falamos aqui hoje, que é o do CRM, que é o 3811-1580, quando uma mulher em situação de violência, ou a própria rede de serviço, ou a população quiser fazer contato com o CRM. Então, o CRM ele fica na Avenida Paula Vieira, 511, junto com o CREAS. Então, o telefone do CRM e do CREAS, eu vou estar divulgando que o do CREAS é o 3811-1491 ou 3811-1444. Os 2 serviços eles funcionam no mesmo local.
O CRM, além do 3811 1580, em toda situação de violência contra a mulher, ela pode fazer a ligação gratuita pelo 180, no 153, no 190. Então, essa mulher ela não precisa disponibilizar de recurso sem esses telefones gratuitos que ela possa fazer contato. E o telefone também que eu posso estar disponibilizando para a população é o do Espaço Acolhedor. O Espaço Acolhedor ele fica bem próximo do CREAS, que é na Avenida Paulo Vieira 489. O telefone do Espaço Acolhedor é 3811 1421. E a população pode fazer contato com a Guarda Municipal no 153. Porque o Espaço Acolhedor ele funciona 24 horas, mas não para esse atendimento à população em situação de rua. Quando acontece pós o horário de expediente normal, é a GCM que nos auxilia. Perfeito. Tá? Rosemary, muito obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Jornal. Vai voltar outras vezes, porque o assunto realmente é bastante amplo. Obrigado a você e um bom dia, viu? Bom dia. Eu que agradeço, Márcio. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.